Nós queremos continuar adorando ao Senhor. Nós não podemos nos mover pela empolgação da alma, nós temos que ser movidos pelo Espírito. Amém? Nós não podemos ser movidos pelo momento, mas nós temos que ser pessoas que estão cheias do Espírito Santo. E que nós estamos ligados e linkados e amarrados no Senhor em todo o tempo. Um homem e uma mulher que está ligado no Senhor, a todo tempo ela consegue perceber e entender as coisas do Senhor. Engraçado que esses dias nós conversávamos até com o Fábio Coelho, nós falávamos pelo Messenger, pelo WhatsApp. E nós conversando e dando risada, né? Que quando foi lançado a primeira vez aquele filme O Rei Leão, todo mundo falava que era do diabo, que era de Satanás, que não podia ninguém assistir. E agora a gente vê um monte de crente colocando na internet que é um desenho profético. Só mudou a forma do desenho, mas continua o mesmo, mas mudou para profético. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, tudo à minha volta será bom. Se os meus olhos forem luz, tudo à minha volta será luz. Mas se os meus olhos forem trevas, quão densas trevas serão. E eu falei para ele, Fábio, eu tenho fé que a visão dos irmãos alinhou. E se a visão dos irmãos alinhou, então eles vão conseguir ver Deus até nesse lugar, aleluia. Porque aquele que está ligado com o Senhor, que tem o seu coração entregue ao Senhor, está linkado com os céus, tudo, ele consegue ver Cristo se movendo através daquilo. Tudo, uma borboleta voando, você vê Jesus ali. O vento soprando, você vê Jesus. As árvores se movendo, você vê Jesus. Porque tudo simboliza, tudo mostra, mostra a presença dEle, a soberania dEle, e mostra a vida dEle operando em todas as coisas. Essa semana eu estava lá em casa, no meu tempo de meditação, no meu tempo de leitura da palavra, eu olhava pela janela, olhava para o fundo de casa, tem um matão, coisa mais linda. Eu olhando aquele mato, aquela floresta, aquele rio que passa lá no fundo, eu começava a olhar assim, eu comecei a contemplar a beleza do Senhor, e aquilo me levou para um lugar que eu comecei a chorar. Falei, Deus, como Tu és lindo, como as Tuas coisas são tão profundas. O simples fato de olhar para a natureza e perceber que a natureza está louvando ao Senhor. E quando você está ligado no Senhor, você consegue perceber as coisas que você não percebe no dia a dia. Porque você começa a ouvir os pássaros cantarem uma canção que você não tinha ouvido ainda. E você percebe que a canção desses pássaros está sendo para o Senhor, e não porque eles estão cantando simplesmente. E se os seus olhos forem bons, você começa a perceber o movimento das árvores e o vento, e você percebe que há uma sintonia e uma sinfonia dos pássaros cantando, o vento soprando, as árvores dançando, e tudo glorifica o nome do Senhor. Quando você começa a perceber as coisas com os olhos espirituais, você começa a ver as coisas com os olhos do Senhor, você consegue perceber Deus em tudo. E aí você me pergunta, pastor, então até nas dificuldades eu posso perceber o Senhor? Sim, porque as dificuldades vêm para alinhar o teu coração e te transformar segundo um homem perfeito no Senhor. Porque o meu Cristo, Ele cresceu por meio daquilo que sofreu, e para nós não vai ser diferente. As dificuldades, elas nos alinham. Nós podemos escolher como lidar com a dificuldade, ou ela vai nos distanciar do Senhor, vai nos levar para um lugar de murmuração, ou ela vai nos ligar ao Senhor. Nós vamos dizer para o Senhor, Senhor, o porquê e o que eu preciso aprender nesse tempo, então me ensina. Porque se eu me sujeito naquele tempo, eu tenho um coração ensinável pelo Senhor, eu vou passar aquele tempo, eu vou vencer aquele tempo, eu vou transicionar aquele momento, e no final eu vou olhar para trás e falar, mais uma vez eu venci, não na minha força, mas a força do meu Senhor. Porque, querido, quando os nossos olhos mudam, tudo à nossa volta muda. Eu dizia para uma pessoa, umas 2 semanas atrás, ela falava, pastor, assim, está difícil, aquela pessoa não dá, é difícil, é terrível. Eu não consigo ver mudança. Eu falo, é porque você continua olhando com a tua crítica, com a tua justiça própria, com o teu desejo, com a tua vontade, com aquilo que você acha certo e com aquilo que você acha não certo. Ela olhou para mim e falou, pastor, será? Eu falei, não é será, eu tenho certeza. Eu falei, pare de olhar para ela com os teus olhos e comece a olhar com os olhos de Cristo, que você vai conseguir perceber alguém que você ainda não viu nessa pessoa. O nosso problema é que nós olhamos para as pessoas como superiores a elas.
Mas quando nós passamos a olhar para as pessoas e perceber que todos fomos criados pelo mesmo Senhor e cada um tem um propósito dentro da sua vida, nós conseguimos conviver com as mazelas dos nossos irmãos e conseguimos amá-los e ver o que Cristo ainda fará através das suas vidas. É por isso que Deus precisa mudar a nossa visão, a nossa forma de ver as coisas. Senão nós vamos virar murmuradores, nós vamos reclamar. Quando o povo foi tirado do Egito, estava numa transição para alcançar uma promessa que eles já deveriam ter alcançado há 430 anos atrás. Esse povo na transição, na caminhada, indo para um lugar de uma promessa, eles começam a blasfemar, eles começam a ter um coração de reclamação, eles começam a reclamar de tudo, porque eles não compreendem a transição. Eles começam a reclamar da caminhada, do sol, da chuva, da água, da falta dela, da comida, da falta da comida. Tudo tornou-se um ambiente de murmuração. Por quê? Porque se na transição eu não estiver focado com aquilo que Deus está fazendo, ou eu me torno um adorador, apaixonado pelo Senhor, ou eu me torno um endemoniado murmurador na caminhada. A forma com que eu estou olhando para a transição, que eu estou indo, determina a minha chegada ou não. Você percebe que este povo, eles não adentraram a terra, mas os filhos dele, aqueles que estavam sendo preparados, eles adentram a promessa. E por quê? Porque a forma com que eles saíram foi com o coração esperançoso, mas a situação os levou a pensar que aquilo que tinha sido prometido para eles, eles não chegariam. E por quê? Porque eles param de olhar para Cristo, param de olhar para o Deus que deu a promessa e começam a olhar para a circunstância. Ah, meu irmão, tem algo para dizer para você nesse tempo, nesses dias. Tire os olhos da vida circunstancial e olhe para a cruz de Cristo. Sabe por que eu falo de você olhar para a cruz de Cristo? Não é porque Ele está crucificado lá, é porque ela dá uma informação para você dizendo: Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já venceu. Ele já trouxe à existência todas as coisas que Ele disse que faria em você e através de você. Então, nesse tempo de transição, de passagem, os meus olhos precisam estar no Senhor. E se os seus olhos estiverem no Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai envelhecer menos. Aleluia! Vai ficar com o cabelo menos branco, glória a Deus. Sabe por quê? Porque você não vai andar preocupado e ansioso pelas coisas que ainda chegarão. Você vai focar naquelas que Deus já deu no tempo presente. Você não vai ficar tentando acrescentar um dia a mais à tua vida, ou fazer alguma coisa a mais à tua vida. Você vai focar naquilo que Deus disse e vai descansar no Senhor. Você tem um texto que eu sempre medito e eu tento trazer e viver ele na minha vida, é Mateus 5, 6 e 7. São textos preciosos para esses dias. Em dias que tudo é tão rápido, tudo é tão vazio. Em dias que as coisas precisam acontecer numa velocidade que nós queremos. Em dias em que todo mundo está preocupado em quebrar processos para alcançar logo o seu objetivo. Nós precisamos nos tornar parecidos com o Senhor. Nós precisamos voltar para a realidade espiritual. Nós precisamos tirar os olhos da transição e olhar e focar naquilo que Ele disse que faria em nós. Querido, a transição, ela é necessária. Ninguém vai sair de um lugar e ir para o outro sem que passe por uma transição. A transição alinha o nosso pensamento e o nosso coração. Alinha a mente e o coração aquilo que a pessoa vai receber do Senhor no local que lhe foi prometido. Não tem como eu sair de um ambiente e adentrar em outro sem que primeiro me seja trabalhado a forma de visão, a forma de ver, a forma de entender, a forma de comunicar e de receber aquilo que vai ser dado a mim. Quando uma pessoa é preparada para ir para uma outra nação, para ali levar o Evangelho de Cristo, falar acerca das coisas do Senhor, ele passa por uma transição, por um transcultural, ele precisa aprender o costume e a linguagem daquele povo, para depois disso ele acessar aquele lugar, aquela terra, e por meio disso ele poder tocar aquelas pessoas que estão lá. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós precisamos entender que a igreja do Senhor está em uma transição, está passando por uma transição, e nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Porque eu não sei você, querido, mas eu quero entrar na terra que me foi prometida. Eu não quero morrer e não ver a minha geração cumprir aquilo que ela foi chamada para fazer. Eu quero viver, e eu falava para o Senhor essa semana, eu falava: Senhor, me dá saúde, dá vigor nos meus ossos, para que eu viva o tempo suficiente para cumprir todo o meu chamado, e para que na minha velhice eu esteja forte ainda para fazer o teu nome conhecido. Quando nós entendemos
o amor do Senhor por nós e nós o amamos, nós não pedimos mais coisas para suprir as nossas necessidades, porque elas já são supridas em Cristo. Nós pedimos que nós possamos ter força e vigor para cumprir o nosso chamamento. Não peça força para o Senhor para você conseguir coisas para você, irmão. Peça forças para o Senhor para você conseguir fazer a vontade dEle na tua vida. Tá, pastor, e mais as coisas? Fica tranquilo, se você entende a forma de orar, o Deus da palavra dará a você as coisas sem que você peça. Sabe aquelas surpresas que chegam assim e falam, uau, eu não esperava. É justamente essas coisas que o Senhor faz, quando nós descansamos no Senhor. Se tem algo que eu quero dizer para você nessa noite, descansa no Senhor. Descansa nele. Pare de ficar angustiado, preocupado, arrancando os cabelos por causa de algumas coisas. Não, descansa nele. O descansar no Senhor está ligado a crer, acreditar, ter plena convicção naquilo que Ele disse. Não está em ficar largado, despreocupado, não estou nem aí. Está em descansar na palavra que foi dita. Então Deus já disse, descanse. Feche os seus olhos, querido. Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor. Pelo Teu amor tão grande e sublime. Pela Tua graça. Pelo Teu favor. Somos gratos porque fomos alcançados por Ti, Senhor. Somos gratos, Pai. Somos gratos. Se algo para eu dizer para Ti nessa noite, meu Senhor, é que eu sou grato a Ti. Grato porque eu fui escolhido. Grato porque o Senhor me encontrou. Grato porque no meio de 7 bilhões de pessoas eu fui encontrado pelo Senhor. E não foi por acaso, foi porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Grato porque quando olho para os meus irmãos, percebo que não somente eu, mas eles também foram achados por Ti. Porque o Senhor os escolheu, porque o Senhor os chamou para esse tempo, para um propósito, Senhor. E com esse coração de gratidão, nós oramos e pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Espírito Santo, não permita que nós fiquemos, Senhor querido, dispersos, que a nossa mente fique vagueando em tantos pensamentos e coisas, mas eu oro e eu dou uma palavra de ordem nesse ambiente, nesse recinto, que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra, e que nós não venhamos desviar a nossa mente, o nosso pensamento de Ti, mas nós possamos focar naquilo que o Senhor está dizendo, naquilo que o Senhor está fazendo, que nós possamos focar naquilo que está sendo construído dentro de nós, para que seja feito a partir de nós. Nós damos todo louvor, toda honra, toda glória ao Teu nome, porque somente o Teu nome é digno de ser adorado neste lugar. Tu és o nosso Senhor, o nosso Cristo, Tu és o nosso Mestre, Tu és a quem amamos, Tu és a quem nós entregamos toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Bendito seja o Teu nome neste lugar. Bendito seja o Teu nome neste lugar. Bendito seja o Teu nome neste lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sente-se, querido. Você sabe por que o Espírito Santo de Deus esses dias ele tem insistido com a sua igreja? E se você perceber, em vários lugares tem sido pregado a mesma mensagem. E a mensagem que o Espírito Santo tem comunicado à igreja nesses dias é que o Evangelho não veio para suprir as tuas necessidades, mas ele veio para confrontar a tua vida. É que o Evangelho ele veio para trazer discernimento para que você se movimente da forma correta. O que o Espírito tem comunicado nesses dias é que a igreja precisa entender a transição que ela está para gerar uma mentalidade correta para aquilo que ela precisa fazer. Queridos, Deus não vai mais fazer coisas porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O que precisa acontecer nesses dias é que nós precisamos adentrar lugares em Deus que já estão prontos para nós. Não é esperar que Deus faça algo porque Ele já fez, Ele já concluiu a sua obra. Nós precisamos nos tornar pessoas segundo a palavra que foi dita. Então, quando parte desse princípio, não é mais o Senhor que tem que fazer coisas, mas somos nós que precisamos entrar em lugares.
Não é mais o Senhor que tem que construir coisas, mas somos nós que precisamos adentrar os lugares que já foram construídos. E a comunicação do Espírito nesses últimos anos tem sido para que haja em nós o mesmo coração de Cristo e também haja em nós uma transformação de mente, uma mentalidade segundo a vontade de Deus. E quando nós sentamos para ouvir vários lugares onde está sendo comunicado o Evangelho de Cristo, nós percebemos que a pregação é a mesma, com formas diferentes de expressão, textos diferentes às vezes, mas a mesma pregação, o mesmo Cristo comunicando, o mesmo Espírito falando a mesma coisa, o mesmo Espírito sinalizando que nós precisamos nos tornar um tipo de pessoas para que nós possamos ser aptas para o tempo que Deus está nos chamando. Então a palavra de Deus está ligada a uma transformação nossa. Não é mais o tempo de nós ficarmos orando para que Deus faça coisas. A nossa oração ela precisa mudar, nós precisamos começar a orar e pedir a Deus o que precisamos fazer para nos tornar aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Há uma palavra de Deus para nós, para essa geração, para este povo do Senhor, para essa igreja do Senhor. E essa igreja ela precisa compreender, ela precisa entender os tempos, as estações, o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. E para isso, queridos, é necessário que a igreja do Senhor nesses dias torne-se uma igreja que esteja atenta. Você percebe que nesse tempo nós estamos vivendo uma igreja desatenta? Você percebe que nunca houve tanta distração no mundo como há hoje? Você percebe que nós temos acesso a tudo que você possa imaginar, a coisas e mais coisas e mais coisas que nos tiram do foco, nos faz passar o tempo e nós nem percebemos o tempo passando. Nós temos hoje muitas futilidades da vida, onde que nós passamos horas e nem percebemos. Mas sabe que nós precisamos como igreja focar nesses dias? Que a igreja não pode estar andando nesse movimento. Porque são dias em que a igreja precisa estar mais focada do que os dias que se passaram. E por quê? Porque os dias que se passaram não havia um espírito violentamente funcionando no mundo de distração. Só que quando nós olhamos para a nossa vida como igreja, nós percebemos que as momentaneidades dessa vida têm nos levado para um lugar de distração. Tem nos levado para um lugar de imediatismo, tem nos levado para um lugar em que nós não queremos mais nos sujeitar àquilo que Deus está fazendo e construindo em nós, mas nós queremos alcançar objetivos. Nós queremos a conclusão das coisas, nós não temos mais um coração desejoso a passar pelos processos de Deus, mas nós temos um coração desejoso a alcançar logo as coisas, porque nós não estamos mais suportando o processo. E sabe por que muitas vezes nós não suportamos o processo? É porque nós estamos agindo com as nossas forças. Ninguém suporta o processo de Deus na sua própria força. A única coisa que nos faz suportar os processos de Deus e somos transformados por Deus é o Espírito de Deus. É por isso que nós vivemos dias em que é de suma importância que nós estejamos de ouvidos abertos e atentos para o que o Espírito está comunicando à igreja desses dias. Você já percebeu que você às vezes está tentando focar, concentrar a tua mente em coisas do Senhor, mas a tua mente começa a vaguear por tantas coisas? Você pensa em tantas coisas, mas você não consegue focar naquilo que Deus está dizendo. Você fala, Deus, até sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. E por que eu não consigo? Porque os meus olhos estão ligados somente no que eu tenho que fazer. E esquece para que eu faça aquilo que me foi dito. Eu preciso me sujeitar ao processo do Senhor. E quando eu fico preocupado só em concluir a obra que me foi dada, eu tiro os olhos do processo e eu não me torno uma pessoa preparada, apta e pronta para concluir aquilo que eu fui chamado. Querido, Deus não nos chama por demanda de serviço. Ele nos chama porque somos a sua igreja. Ele não nos chama porque precisa de gente para trabalhar para Ele. Ele não nos chama porque Ele tem pressa, não. Ele nos chama porque dentro de nós existe um vazio que só é preenchido pelo Senhor. E quando nós nos envolvemos com o Senhor, não tem como se envolver com o Senhor e não se envolver com a obra do nosso Senhor. E quando nós nos envolvemos com esse Senhor, nós gastamos tempo em estar com Ele, automaticamente a obra dEle começa a consumir o nosso coração e a nossa única vontade é fazer o nosso Cristo conhecido.
E como? Por meio das ferramentas e dos lugares que Ele me coloca, que Ele tem me inserido. Sabe qual é a maior falha da igreja dessa geração? É que ela não entendeu que ela precisa revelar o Cristo no lugar que ela está inserida, e não somente em grandes movimentações que chamam a atenção do todo. Cara, sabe aonde que nós vamos fazer toda a diferença? É quando nós entendemos que como igreja, cada um em um lugar, cada um em uma casa, cada um em um ambiente, cada um no seu ambiente de trabalho, na sua família, começar a ser alguém que demonstre Cristo. Porque movimentações e grandes concentrações são bons, são legais, top, é muito bom, mas elas passam. O que constrói em nós o caráter de Deus não são grandes movimentações, mas é a sujeição ao processo de Deus nas nossas vidas. Quando de nós gostaríamos que os nossos filhos nascessem? Todo mundo quer que a criança nasça, não é? Ai, lindo, bebê lindo. Pega o neném no colo, ai que querido, ai que fofinha, cara do pai. Cara da mãe. Primeiro mês começa as cólicas, troca a noite pelo dia. A mãe levanta de madrugada, passa a noite inteira acordada com o filho. De dia ela quer dormir, a criança não deixa. E o pai precisa trabalhar de manhã e a criança está lá acordada. É pai e mãe orando, Senhor, faz com que passe esse negócio, senão faz com que cresça logo. Tudo é bonitinho quando começa, uma hora que aperta o sapato, a gente quer que corra logo para o final da coisa. Ah, porque é tão bonitinho, é tão querido, uma hora que a coisa aperta, a gente fica ali, Senhor, até quando? Vai demorar muito. Quando vai crescer, quando vai passar a cólica, quando vai parar de trocar o dia pela noite? Quando vai parar de chorar por coisa alguma? Chora, chora, chora o tempo todo. Quando nasceu era tudo maravilhoso, no primeiro mês a gente já está orando para ter 15 anos logo. E por quê? Porque não conseguimos entender, não conseguimos compreender, nos sujeitar a processos. Eu me lembro que quando isso acontecia, as nossas avós lá atrás falavam bem assim, fica tranquilo, pode piorar. Faz parte do processo. Não, ele teve assim, não, mas fica tranquilo, faz isso aqui. Vai passar, põe um pano quente na barriga. Faz bicicletinha. Hoje dá remédio. Dá não sei o quê. Faz desse jeito. E por que eles nos ensinavam a fazer coisas? Porque aquilo fazia parte do processo de nós nos transformarmos em pais que iam entender dos seus filhos. Quem tem que entender dos meus filhos sou eu, não as pessoas de fora. Quem tem que compreender da minha casa, da minha família, sou eu como pai, é você como mãe. Mas hoje nós tentamos, quando a coisa aperta, nós queremos transicionar, transmitir, transferir a responsabilidade para outros, sendo que a responsabilidade é nossa. Até a criação dos filhos tornou-se algo desafiador, coisa que se tirava de letra. Você conversa com essa geração dos anos 80, você começa a falar com eles, eles falam, meu Deus, eu não sei como pode. Como que os meus avós tinham 12 filhos? Eu não aguento com 2. 2 já arranca os cabelos, já está dando um ataque cardíaco. Mas os avós cuidavam de 12. E todos se criaram homens e mulheres valorosos. E por quê? Porque eles entendiam os processos. Porque eles se sujeitavam ao tempo. Eles não tinham pressa na construção. Eles sabiam que cada tijolo colocado ia preparando um ambiente, um local para aquilo que viria ainda. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós ficamos perdidos em meio a tanta coisa e não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. O que Deus tem dito muito para mim nesses dias é que a sua igreja precisa parar de ser uma igreja que murmura de tudo. Nós precisamos gerar em nós um coração de adoradores. E o que é um coração de adorador? Alguém que levanta as mãos no louvor, canta, chora, não. Um coração de adorador é aquele que está apanhando, mas continua glorificando ao Senhor. Um coração de adorador é aquele que está passando o pior momento da sua vida, mas ele sabe que o Senhor continua com ele. Qual que é a certeza de o Senhor continuar comigo? Pastor, estou passando o pior momento da minha vida.
é porque aquilo vai gerar em você um homem forte. Se a figueira não florescer, irmão, se não houver pasto, não, se não houver gado, não tem problema. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor sobre todas as coisas. Ele continua governando fortemente e firmemente sobre tudo. A questão é que o que precisa mudar nesse tempo somos nós. Deus precisa nos transformar, para nós entendermos o porquê e para que fomos chamados para esse tempo. Nós precisamos estar focados não na transição somente, mas no Deus que nos levou para essa transição. Porque aí nós vamos construir um coração de gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós vamos construir uma mente grata por aquilo que Ele está fazendo. Se é uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, tanto ministerial como pessoal, é respeitar o tempo do processo de cada coisa. Porque se nós não respeitamos o tempo do processo de cada coisa, pode até dar certo no começo, mas em algum momento, aquele tempo que você excluiu, que você adiantou, que você passou por cima, ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. E você vai ter que conversar com ele e se resolver com ele. E às vezes nós perdemos mais tempo tentando consertar o que deixamos de fazer, do que passando pelo processo correto para fazer da forma direita. Agora, quando os nossos olhos estão focados no Senhor, nós paramos, nós olhamos para Cristo e nós esperamos que Ele conclua e que Ele faça tudo aquilo que tem que ser feito. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas. Lucas capítulo 1. Eu vou tentar falar com você sobre um tipo diferente de gente que gera uma nova realidade de vida. O que Deus está fazendo nesses dias, e quando eu falo nesses dias, eu falo de gerações, dessa geração. Ele está nos transformando num tipo diferente de gente. E como que Ele vai nos transformar num tipo diferente de gente quando a gente parar de se agarrar nas coisas do passado? Porque quando eu fazia assim dava certo e agora não dá mais, é porque passou. É porque não é mais tempo. É porque tornou-se o quê? Não mais funcional. Não serve mais. Se nós ficamos tentando fazer coisas que fazíamos no passado e tentando encontrar o mesmo resultado hoje, nós vamos viver em uma vida de decepções. Porque eu fiz assim dava certo e agora não dá, porque mudou o tempo, a chave girou. Há uns 20 anos atrás, eu me lembro que você colocava dentro do Fusca, dentro da Rural. Quem conhece o Rural aqui? Aleluia, não estou sozinho. Dentro do Corcel da Brasília tinha um bujão de gás lá. E quando a gasolina ficava cara, ligava o bujão e continuava andando. Quando acabava a gasolina, ligava o caninho do bujão de gás, vamos embora. E podia, não tinha problema. Parava a polícia e olhava e falava, bujão, né? É. Mas agora mudou o tempo, não dá mais para ter um bujão de gás no carro. Não dá mais para tentar dar um jeitinho, passar a perna. Agora precisa fazer certo, porque se alguém te pegar com um bujão de gás ligado no teu carro, você vai para a cadeia. Mas tem gente tentando fazer a coisa ainda do jeitinho antigo. E se frustra porque é pego fazendo do jeito antigo. É justamente porque tem coisas que você fazia lá atrás que você não pode mais fazer hoje. Teve coisas que Deus permitiu você fazer, mas quando Ele trouxe uma verdade dentro de você, você não tem mais permissão para fazer aquilo. Aí você fala, Deus, antes eu fiz isso aqui, esse tempo atrás não foi tão ruim assim. E agora por que está tão difícil? Porque você não pode mais fazer. Porque Ele já te ensinou a forma correta. Ele já disse como tem que ser feito. Quando você pega o teu filho e você ensina ele a primeira vez, você espera que ele acerte na segunda. E quando ele erra na segunda, você vai lá e ensina ele de novo. Você ensina na terceira, mas vai chegar um momento que você não vai mais ensinar. Mas você vai perguntar para ele por que você não fez segundo a maneira que te foi ensinado. E por que você vai perguntar? Porque você instruiu ele da forma correta.
E agora eu pergunto para mim e para você, por que nós somos bons cobradores, mas somos ruins pagadores? Nós somos bons em cobrar das pessoas que elas façam conosco aquilo que esperamos, mas nós somos ruins em fazer para o Senhor aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que devemos fazer para Ele da forma correta. Todos nós temos um bom cobrador dentro, mas um ruim pagador, porque quando nos é cobrado, nós sempre temos uma boa desculpa. E é justamente esse tipo diferente de pessoas que Deus precisa gerar nesses dias. Pessoas que entendam que nós estamos em uma transição, em um tempo de mudança, e nós precisamos nos ater no que Deus está fazendo. Lucas 1, 5-17 está aqui. Contudo, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Muda. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor. 17. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Queridos, perceba o que Deus estava fazendo aqui. Deus pega Zacarias, que era um sacerdote do templo em Jerusalém, no dia que ele estava fazendo o seu serviço ao Senhor, e ele chega para Zacarias e diz: Zacarias, a partir de você, que tem orado e pedido há tanto tempo por um filho, eu vou começar uma transição de um tempo. Eu vou levantar alguém que vai fazer com que as pessoas compreendam e entendam o arrependimento. O anjo do Senhor estava sinalizando aqui para Zacarias que estava chegando a mudança de um tempo, que estava se encerrando um ciclo, e a partir daquele tempo iniciaria-se um novo ciclo de Deus. Esse novo ciclo sinalizava para aquilo que já havia sido profetizado, para aquilo que já havia sido dito, para coisas que o Senhor já tinha dito que faria. E Deus chega e pega um homem que estava no meio de toda aquela religiosidade, mas era um homem temente ao Senhor, tinha um coração devoto ao Senhor, e Deus escolhe aquele homem primeiro para gerar dentro dele, a partir dele, um milagre, e depois dele continuar um milagre de uma transformação, de uma mudança de mentalidade num povo. Zacarias era um sacerdote do templo em Jerusalém. Através dele Deus traz João Batista, um homem que não operaria mais através das práticas antigas, e sim começaria a trazer uma responsabilidade às pessoas. Querido, naquele tempo, as pessoas de tempo em tempo iam para Jerusalém, iam para aquele lugar e levavam as suas ofertas, levavam os seus sacrifícios, queimavam ao Senhor e iam embora com a sua consciência tranquila, entendendo que já pagaram pelo seu pecado. Que eles podiam voltar para casa, viver a sua vida, cometer os seus pecados, tocar a sua vida como quisessem, e não precisavam mais nada a não ser de tempo em tempo voltar para aquele lugar, sacrificar, entregar seus sacrifícios, pagar suas ofertas e ir embora. Mas chega um momento em que Deus fala, e que Deus faz com que cesse isso, ele começa um novo tempo. Ele chega para Zacarias e fala: Zacarias, a partir de você eu vou levantar um homem que não vai operar mais aqui como você opera. O serviço dele não vai ser aqui, o serviço dele vai ser diferente. Ele vai levar os homens ao arrependimento. E como? Não através da forma que é feita hoje por você, mas através da forma que eu determinei desde o princípio, gerando dentro de si a consciência do arrependimento,
gerando dentro do coração dos homens, não um descomprometimento com uma vida santa, no fato de fazer algo e simplesmente ir para casa e falar está feito, mas um comprometimento diário de uma vida de arrependimento para que Cristo seja gerado dentro e não somente fora. O que Deus estava sinalizando aqui é o que Ele continua sinalizando para muitos ainda hoje, que pensam que pelo fato de fazer boas coisas, boas ações sociais, ou ir para a igreja no domingo à noite, entregar suas ofertas, seus dízimos, fazer oração e pedir perdão, elas são resolvidas. E ela pode tocar a semana como quiser, fazer o que quiser, pecar quantas vezes quiser, virar o caneco, fazer o que quiser, e depois no domingo eles chegam, dão uma choradinha, pede perdão e está tudo bem. A gente não leva mais o cabrito, o bode, a pomba, mas a gente vai da mesma forma, muitas vezes, ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu estou pagando, estou sacrificando. Então, assim, me libera, porque eu tenho mais uma semana para fazer e viver a minha vida do meu jeito, como eu quero viver. E sabe que Deus sinaliza através disso, que começa a acontecer a partir de Zacarias, ele chega e sinaliza e fala assim, não dá mais. Não dá mais para viver nessa troca, nesse descomprometimento de ser transformado para ter uma vida correta. Nesse momento os homens eles se inchavam, se orgulhavam de conhecer a Torá, de poder explicá-la, mas eles não viviam a Torá. Porque eles são acusados de ser sepulcros caiados. Porque eles faziam tudo bonitinho, mostravam bonito, mas dentro deles eles estavam podres. E por quê? Porque era uma verdade visual, mas não verdadeira. O que Deus está dizendo para nós esses dias, que não dá para viver mais uma verdade visual, a verdade precisa ser verdadeira. Nós não podemos comunicar às pessoas a verdade de Cristo somente por aquilo que mostramos, mas elas precisam ver em nós uma verdade que não é só uma maquiagem daquilo que queremos mostrar. Sabe o lugar que você vai conhecer Cristo ou o demônio na vida de uma pessoa? É quando você se relaciona com ela. E sabe o que é mais lindo de Deus? É que Ele faz o seu corpo, a sua igreja, viver uma vida relacional para que aqueles que são apareçam e aqueles que não são se revelem. Quando Paulo diz é necessário que aconteçam essas coisas no meio de vós, para quê? Para que aqueles que não são sejam revelados. Então deixa o menino rodar, aleluia. Deixa acontecer, irmão. E agora o que vamos fazer? Deixa. É necessário. E nesse tempo, Deus estava dizendo para Zacarias a forma que está sendo feito, não será mais feito. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que após ele ter recebido essa palavra, ter ouvido o anjo do Senhor fala para ele, você vai ficar mudo até que isso se conclua, até que isso aconteça, até que haja a conclusão da palavra que foi dito, você vai ficar mudo, você não vai falar. A igreja estava lá toda preocupada, cadê o sacerdote que não sai dali de dentro, será que morreu? Sabe aqueles irmãos que sempre tem a vara da justiça na mão? Já estão dizendo, morreu, vai ver se nem não tocou, não chacoalhou. Estava em pecado, entrou lá, foi fulminado. E os outros estavam preocupados. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Porque ele está demorando, ele não demoraria tanto assim. E sai aquele sacerdote de lá, ele sai de lá, sai mudo. E todos percebem pela atitude dele que ele tinha tido um encontro, tinha tido uma revelação. Ele tinha tido uma revelação com algo muito forte e muito poderoso. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que dentro desse fato de ele ter ficado mudo, Deus também está nos ensinando alguma coisa. Nessa transição, nós não podemos falar muito, nós temos que ouvir bastante. Nós não temos que ficar falando e cantarolando e contando coisas das quais nós não sabemos. Porque se nós estamos falando, todo momento nós estamos perguntando, questionando e tentando entender algumas coisas. Mas esse tempo, assim, Deus chama Zacarias não para falar e externar para fora, mas começar a olhar para dentro o que Deus estava fazendo. Porque eu creio que Zacarias foi um dos poucos homens que habitavam aquela sinagoga e trabalhavam lá, que percebeu a transição.
Porque é muito claro o que o anjo comunica a ele, está dizendo, ó, o que vocês fazem aqui é momentâneo, já parou. Não serve mais. Eu estou levantando João para que ele traga uma nova consciência, uma nova mentalidade, uma nova movimentação. E quando nós vemos as Escrituras, na verdade não é nada novo, mas é o que era desde o princípio. Deus nunca teve alegria em sacrifícios, mas a alegria do Senhor sempre foi em um coração contrito e quebrantado. E o que é um coração contrito e quebrantado? É um coração que não tem problema em se colocar em um lugar de arrependimento. É um coração que não transiciona, não transfere a responsabilidade. Queridos, nós precisamos entender que existem responsabilidades que são nossas, ninguém vai fazer por nós. Assim como dizemos que a salvação é individual também, a responsabilidade para conservar os nossos corações guardados no Senhor é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade que nos é dada para que nós possamos construir um lugar dentro de nós capaz de refletir e de mostrar Cristo. Quais têm sido as nossas cobranças esses dias? Já parou para pensar e perguntar para você: o que você tem cobrado de você nesses dias? O que você tem cobrado de você? Como você se vê? Como você tem se analisado? Irmão, se eu posso dar um conselho para você, pelo menos a cada 15 dias faça uma autoanálise de você mesmo. Não analise os outros, analise você. Olhe para dentro de você. Confira a tua vida com aquilo que está escrito na palavra. E aquilo que está escrito na palavra vai identificar as mentiras dentro de nós. E nós vamos começar a construir verdades do Senhor dentro de nós. Nós gastamos muito tempo fazendo coisas que não são para ser feitas. E investimos muito pouco tempo em nos conhecer para que Cristo seja conhecido por nós. Existe um tempo que nós precisamos ficar calados. Esse tempo de transição é um tempo de se calar. Não é um tempo de falar, não é um tempo de questionar, não é um tempo de reclamar, mas é um tempo de se calar. Por quê? Porque foi lançada uma palavra, uma promessa e ela vai concluir. O anjo chega para Zacarias e fala algumas coisas. E por que que o anjo faz com que Zacarias fique mudo? Porque ele duvida. E se ele duvida, o que ele vai falar não condiz com a palavra que ele recebeu. Se a palavra que nós recebemos do Senhor traz dúvida ao nosso coração, com certeza nós vamos corromper essa palavra. Com certeza nós vamos tentar melhorar a palavra. Nós vamos tentar dar um jeitinho para a coisa ficar melhor, para adequar aquilo que nós pensamos à palavra. E é por isso que muitas vezes, mesmo com a palavra correta de Deus, nós não alcançamos o propósito. Por quê? Porque nós corrompemos a palavra do propósito. Ele duvida o seu coração, por quê? Porque ele tem uma visão circunstancial das coisas. A Bíblia diz ali no começo que ele já era velho e a sua esposa também já era velha, eles eram envelhecidos. E quando o Senhor diz para eles que vai fazer isso, que vai dar esse filho, ele mesmo ouvindo toda a promessa, sabendo que era um anjo da parte de Deus que estava falando, ele gera no seu coração dúvida. A dúvida é a matéria-prima que Satanás tem para destruir o propósito de Deus nas nossas vidas. E por que vem a dúvida? Porque nós tiramos os olhos do Senhor que deu a palavra e começamos a olhar para a circunstância que estamos vivendo. Você entende por que eu insisto tanto em falar para você? Não olhe as circunstâncias à tua volta. Não viva baseado nas circunstâncias da tua vida. Viva baseado no que Deus disse que vai fazer. Porque a dúvida nos leva a colocar as circunstâncias à frente do Deus que disse a palavra. E Deus, conhecendo um coração de dúvida de Zacarias, fala: não, você vai ficar mudo, cara. Porque se você começar a falar, vai dar problema, você vai estragar o que eu estou fazendo. Sabe o que Deus faz muitas vezes para nós? Ele nos diz algumas coisas. E você fica todo feliz porque Ele disse, mas Ele não diz o resto. E sabe por que Ele não diz o resto? Porque talvez você vai falar fora do tempo. Ele te deixa perdido.
Você fica ali, mas e agora? O que vai ser? Como é que vai ser? Deus fala, fica tranquilo. É melhor que você fique sem falar do que você fale aquilo que não é para falar. Porque é um tempo que Deus está construindo algumas coisas. No versículo 17 diz assim, no 16, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, ele veio para o povo de Israel. E a forma de culto deles não estava levando pessoas à conversão ao Senhor, mas estava levando pessoas a serem pessoas que cumpriam seus atos religiosos rigorosamente. Querido, você ser um bom religioso não significa que você está servindo Deus. O fato de eu ser um cara que cumpre bem os meus atos religiosos, que cumpre todas as liturgias, não significa que eu estou agradando e adorando ao Senhor. O fato de ser o primeiro a chegar e o último a sair, também não diz que eu estou glorificando ao Senhor. Então o que diz que eu glorifico a Deus? É quando as minhas ações não colocam na minha mão um cetro de justiça para subjugar as pessoas porque eu sou melhor que elas. É quando eu entendo que tudo que faço para o Senhor e não preciso ser notado por homens. Porque quando faço para Ele, é Ele quem me abençoa, é Ele quem me revela e é Ele quem me exalta. Se eu compreendo essas coisas, querido, eu consigo viver uma vida leve. Eu não estou preocupado em serviço porque quem vai me revelar é Cristo. Zacarias passa esse tempo e ele começa a compreender o que Deus vai fazer, como Deus vai construir essas coisas. E o anjo fala para ele que o seu filho avançaria na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para Zacarias? Através do teu filho eu vou preparar uma transição de tempo. É um tempo que eu estou mudando, é uma transição, é um novo tempo, é algo diferente. É o que você não compreende agora, mas se você se sujeitar, você vai entender o porquê está acontecendo. Queridos, na grande maioria, na nossa vida, na transição que vivemos, seja ela qual for, nós precisamos nos calar para entender o que está acontecendo. Porque senão a gente não vai compreender, a gente não vai entender o que Deus está fazendo. Ele iria fluir no mesmo poder, no mesmo espírito de Elias. Ele seria um profeta poderoso. Ele seria alguém que tocaria, que pegaria por dentro e não por fora. As pessoas iam ouvir João Batista, elas eram incomodadas dentro delas. Você imagina alguém lá no meio do deserto, vestido de roupa de couro de camelo. Eu me lembro dos Flintstones quando eu leio sobre Elias. Aquelas roupas. E olha a pregação daquele homem, ele olha para as pessoas e fala, queridos, Jesus ama vocês. Povo lindo, maravilhoso, vem aqui. Ele olha para aquele povo e fala, raça de víboras. Vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. Ele olha para eles e ele é duro nas palavras. E as pessoas olham para ele e falam, tá, mas e como que nós vamos fazer isso? E sabe por que elas não questionavam o que estava sendo dito? Elas perguntavam como nós vamos se sujeitar. É porque quando Deus nos leva para uma transição, Ele também muda o ambiente para que aquela transição se concretize nas nossas vidas. E naquela mudança de ambiente, aqueles homens, mesmo ouvindo uma dura palavra, eles olhavam assim para João e falavam, tá, mas o que nós precisamos fazer? Vocês precisam se arrepender dos vossos pecados. Ah, mas nós fomos ontem lá na sinagoga e nós levamos os bodes, os cabritos, levamos as pombas, nós sacrificamos. Então, não. Vocês precisam se arrepender dentro. É a partir do que vocês são dentro que Deus vai fazer o que Ele precisa fazer fora. E quando Ele fala isso para esses homens falam, e o que eu preciso fazer? Você precisa receber o batismo de arrependimento. Arrependimento significa retorno, mas também significa uma nova forma de pensar. Ninguém entra no novo de Deus, ninguém consegue perceber o que Deus está fazendo se essa pessoa não se sujeita a mudar a forma de pensar. Não tem como entender o que Deus está fazendo nesse tempo, olhando com a visão do passado. Não tem como entender o que Deus está construindo nesse tempo, querendo ler o manual passado.
Eu preciso ler o que Deus está fazendo nesse tempo e me adequar ao que Deus está fazendo nesse tempo. E o convite de Deus ali naquele momento, a partir de João, ela fala, não adianta mais vocês fazerem como estavam fazendo, vocês precisam entrar em um lugar de arrependimento. Vocês precisam voltar à essência daquilo que foi dito. Vocês precisam ser construídos por dentro. Vocês estão muito bonitos por fora, mas dentro de vocês está podre. Era mais ou menos o que João falava para eles. E quando eles iam para esse deserto, para esse encontro, para aquele homem que era filho de um sacerdote e que estava exercendo seu sacerdócio fora da sinagoga, estava fazendo a mesma coisa da forma diferente. Quando eles olham para eles, para esse homem, o seu coração é movido em arrependimento. Para quê? Para que eles se tornassem aquilo que Deus disse que eles precisavam se tornar para esse tempo. Queridos, não existe outra forma de nós termos a clareza e a compreensão do que Deus está dizendo, sem que primeiro nós nos coloquemos à disposição para nos arrepender da nossa vida e para viver a vida de Deus. Não existe outra maneira. Não existe uma maneira de compreender o que Deus está fazendo nesse tempo se a nossa mente não se sujeitar a Deus para que nós sejamos mudados na nossa forma de pensar. Zacarias recebe uma palavra, mas ele talvez não compreende a profundidade daquilo que Deus estava dizendo para ele. E talvez seja por isso que Deus faz, além da dúvida, com que ele fique mudo, sem falar durante um tempo. Quando João nasce, ele começa a trazer aquilo que foi dito a respeito dele, ele começa a fazer a transição. Abra a tua Bíblia em Mateus. Mateus 3, versículo 1. Zacarias sinaliza a mudança de um tempo. João começa a caminhar no tempo que estava mudando e preparando o caminho para aquilo que viria após ele. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura, alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província, adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. Perceba o que o Espírito estava fazendo no meio do povo. As pessoas ouviam acerca de um homem que pregava uma única mensagem: arrependei-vos. E eles começam a ser conduzidos a esse homem, para quê? Para entrar em um lugar de arrependimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu compreendo a palavra de Deus e para que eu fui chamado, o Espírito se move naquilo que ele precisa fazer. Quando João entende para que foi chamado, entra no lugar que lhe foi preparado, o Espírito Santo conduzia as pessoas até ele para que as pessoas ouvissem aquela palavra, se arrependessem e mudassem a sua vida. Você não precisa construir um caminho fora, irmão. Você precisa construir um caminho dentro. A gente fica preocupado muitas vezes como que a gente vai fazer para a palavra que nos foi confiada tornar-se uma realidade. E nós ficamos tentando fazer coisas fora, exteriores, construir caminhos, preparar um jeito, dar um jeitinho para a coisa acontecer. E não com um coração mau, mas com um desejo bom de tentar fazer com que aquilo aconteça. Sendo que o mesmo Deus que dá a palavra prepara o caminho. E se nós estivermos focados na palavra que nos foi dada, nós vamos entender que Deus vai construir dentro de nós o caminho e as pessoas virão mediante aquilo que Ele construiu em nós. Se você pegar a palavra de Deus, você vai perceber que todo o processo de Deus é inverso daquilo que pensamos. A gente pensa em fazer uma piscina, o que a gente faz primeiro? Um buraco.
E depois do buraco feito, a gente vai ver como é que vai construir a piscina. A gente não para perceber que Curitiba, piscina sem aquecimento não dá certo. E depois você constrói aquela piscina, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque é frio para danar, no verão não fica muito bom. E a piscina que era um sonho do teu coração torna-se o quê? Uma dor de cabeça. E um gasto que você não precisava ter. E por quê? Porque você foi movido pela emoção de concluir aquilo que você pensou. Todas as vezes que nós somos movidos pela emoção de concluir aquilo que pensamos, nós não paramos para analisar o porquê que estamos fazendo. E se nós parar para analisar o porquê estamos fazendo, nós vamos pensar se vamos fazer ou não. Deus, Ele conclui as coisas dentro de nós, justamente para que nós não venhamos ficar fazendo coisas para depois desconstruí-las. E por que geralmente nós estamos desconstruindo coisas dentro de nós? É porque na grande maioria delas nós não consultamos ao Senhor antes de fazer. E aquilo que era desejo, vou construir uma piscina. Imagina uma piscina lá em casa, churrasco na piscina. Depois de um tempo você olha para aquela piscina e fala, Jesus, o que eu vou fazer para acabar com esse buraco no quintal? Só dá trabalho isso aí. Tudo aquilo que nós não focamos e não analisamos, momentaneamente nos dá alegria, mas depois vai dar problema. Deus não vai gerar coisas em nós para ser problema. Tudo que Deus gerou em nós é para a conclusão da sua obra, e tudo trará em nós alegria no Espírito. Deus, mas eu estou sofrendo agora. É porque Ele está te preparando para o tempo que Ele precisa que você se alegre. A mãe, antes de dar à luz, ela sente dores terríveis. Pergunta para uma mãe na hora que ela está no trabalho de parto, se ela ama tanto quanto ela amava aquela criança que vai sair. O único pensamento que passa na cabeça dessa mãe é que saia logo. Eu quero que saia logo, porque eu não aguento de dor. Mas após dar à luz, o que a mãe sente? Ela sente um amor tão profundo pela criança, que ela esqueceu a dor que ela tinha passado há 1 minuto atrás. Ninguém gera nada sem que passe pelo processo da dor, irmão. Ninguém consegue gerar nada sem que primeiro o seu coração seja alinhado pelo Senhor. A dor é boa porque ela nos alinha para o propósito. Se você não tivesse febre, você não saberia que você precisa ir no médico. Se você não tivesse dor em alguma área, você não iria para o médico para tratar aquela área. Então a dor, ela sinaliza que nós precisamos tratar aquele lugar para que nós sejamos curados. O processo e a dor fazem parte da caminhada que estamos tendo com o Senhor. João é chamado para esse tempo. Começa a anunciar acerca do reino de Deus. As pessoas vão até ele. E ele começa a fazer. Ele vê que multidões vêm para lá. João olha e fala, uau, meu ministério está crescendo. Deus está enchendo a minha igreja. Está bombando. Hoje batizei 100, ontem 500, amanhã 1000. Aleluia. E quanto mais eu bato, mais o povo vem. Glória a Deus. Mas ele desfocou de um detalhe, que ele era alguém que foi preparado para uma transição, não para permanência. E quando ele tem um encontro com aquilo que era o propósito dele, ele se alegra, mas depois também ele se entristece. Sabe por que ele se entristece? Porque após ele ter concluído aquilo que ele foi chamado para fazer, ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E chegou o momento que o Senhor veio. Esse Senhor chegou lá até João e falou, João, eu estou na área. Eu vim aqui porque eu preciso passar pelo processo do batismo. João fala, eu batizar você? Não. Eu não sou digno de amarrar suas sandálias, como é que eu vou te batizar? E Jesus olha para João e fala bem assim, não, é necessário que seja feito para que se cumpra tudo o que está escrito. Nós não podemos estar somente ligados com o sucesso, nós temos que estar ligados acima de tudo com o propósito. Porque se nós estamos focados no sucesso, nós nos perdemos no caminho e nós não concluímos o propósito. O sucesso muitas vezes nos tira do propósito se a nossa mente não estiver guardada no Senhor.
João era o cara do momento, irmão. Os governadores, os imperadores tinham medo daquele homem. Quando João chegava perto, todo mundo começava a colocar as coisas em ordem, porque sabia que o pau ia comer ali. Sabia que ia ter problema. Ele não tinha papas na língua, ele chegava e falava na cara de quem ele tinha que falar, e as pessoas se sujeitavam porque descansava sobre ele uma autoridade e uma unção que trazia as coisas à luz. E quando Jesus se apresenta a ele consegue visualizar a conclusão do propósito pelo qual ele foi chamado. Se Deus nos chama para preparar o caminho para alguém, quando alguém chega, a gente continua preparando o caminho? Sim ou não? O que a gente faz? O que nós faríamos? Nós seguiríamos aquele que preparou o caminho. Nós não ficaríamos ali brigando, e agora, como é que vai ser? Então, Jesus, te batizei, eu queria só saber onde você vai começar a tua igreja. Não, só não começa perto da minha, porque vai dar concorrência. Já como eu sei que você é o cara que havia de vir, então eu sei que vai ter muito discípulo meu que vai correr para o teu lado. Irmãos, se eu fosse João, sabe o que eu faria? Assim que eu concluísse aquela obra, eu ia falar: Jesus, o que eu faço para caminhar contigo? Porque eu já concluí aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu, como diz o pastor Djalma, na minha mente santificada, eu imagino que João não teria perdido a cabeça. Porque ele não estaria fazendo algo que ele pensava fora do tempo que ele foi chamado. Se ele se sujeitasse ao Senhor do caminho ali, falasse: eu concluí aqui a minha obra, então o que eu faço para te seguir? Como que eu faço? Como que é a nossa caminhada? Eu acredito que João seria um daqueles caras que estaria junto na mesa do dia da ceia do Senhor. Eu acredito. Onde está escrito, pastor? Aqui, ó, na minha cabeça. E por quê? Porque quando nós perdemos o foco do tempo de Deus nas nossas vidas, nós não queremos parar de fazer porque é bom. Não trabalhe pelo sucesso das coisas, querido. Trabalhe pela conclusão do propósito. Porque quando a gente conclui o propósito, a gente descansa no Senhor do propósito. E por que a gente descansa? Porque a gente é feliz com a porção que nos foi dada. E quando nós descansamos da porção que foi nos dada, nós não nos perdemos no tempo. São coisas que nós precisamos estar ligados. Olha o que João dizia aqui, no versículo 11 e 12. No versículo 11 ele diz bem assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Ele tinha plena consciência do chamado dele. Mesmo eu tendo plena consciência do que eu fui chamado para fazer, se eu focar no sucesso, no meu chamamento, eu perco a visão do propósito. Ele sabia que Deus o chamou para um serviço, para um trabalho. Ele tinha plena consciência que aquele que viria após ele era muito mais poderoso do que ele. Mas perceba, lá na frente, se você continuar lendo os evangelhos, você vai ver que vai chegar um momento que ele está tão chateado, tão frustrado, que ele manda os discípulos dele e até os discípulos de Jesus perguntar: escuta, você é mesmo aquele que havia de vir? Você é mesmo? Não tem um outro para vir, não, é você mesmo? E por que ele estava frustrado? Porque perdeu o foco do propósito. Querido, o tempo de transição, ele é momentâneo, mas se você não estiver focado no que Deus está fazendo, você vai perder o tempo da transição. E você vai se frustrar no caminho. Quando você encontra alguém que está ansioso para ir para um determinado lugar, e essa pessoa se atrasa e perde o avião para esse lugar, você vai encontrá-la feliz ou triste? E por quê? Porque ela não se ateve ao tempo. Sabe que nós, a Igreja do Senhor, precisa estar nesses dias, precisa estar atento ao tempo. Não faça nada além da tua medida, mas cumpra toda a tua medida. Não se atenha em fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, mas não seja preguiçoso em cumprir tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Respeite o processo de Deus, respeite o tempo de Deus, entenda a transição, entenda o tempo, entenda o porquê que Deus te chamou. João Batista foi chamado para ser um homem de transição.
Zacarias sinaliza um tempo de transição. Deus levanta João, o filho de Zacarias, para demonstrar e para determinar o tempo da transição. E por que uma transição? Porque Deus estava gerando um novo tempo. Ele estava mandando seu filho para a concretização das palavras e das profecias que vinham sendo anunciadas desde os profetas. Quantas palavras nós temos ouvido nesses tempos, dos nossos avós, de que vai chegar aquele dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Vai chegar aquele dia que o Senhor vai vir entre as nuvens. Porque a Bíblia diz que assim como ele foi visto indo, assim ele será visto retornando. E nós ficamos, legal, mas faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo que foi dito. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Jesus deixa uma sinalização muito clara em Mateus 24. Ele diz, vocês não sabem o dia nem a hora, vocês não podem saber, nem eu sei, mas vocês têm os tempos. Vocês precisam estar ligados ao tempo, à estação, à movimentação, ao que está sendo dito, ao que está sendo feito. Em Mateus 24 ele deixa claro tudo o que aconteceria antes de que ele retornasse. O que nos dá esperança? A palavra de Deus. E a esperança faz o quê? Gera fé em nós. Para quê? Para a conclusão da palavra que nos foi entregue. Alguém que não lê a palavra não tem como gerar esperança. Alguém que está focado somente no mundo aqui fora, nas coisas que acontecem aqui fora, não tem esperança. Sabe o que acende a esperança no nosso coração? É essa palavra. Ela é a única capaz de acender esperança dentro do nosso coração. Agora, quando nós tiramos os olhos dessa palavra, nós começamos a ficar olhando para as coisas dessa vida. E as coisas dessa vida sempre nos levam a um lugar de desgraça. Agora, João prepara o caminho. Ele se encontra com o filho. Ele prepara o povo para essa transição de mentalidade. Ele começa a pregar acerca de um reino que viria, acerca de um Senhor que viria, acerca de uma vida devotada e entregue, uma vida de autossubmissão, uma vida em que as pessoas iam precisar começar a olhar para dentro delas e não somente para fora. João está dizendo, não dá mais para viver uma vida com base em religiosidade, em coisas que eu dou e que eu faço, mas eu preciso fazer mais que isso. Não é mais uma vida de aparência, é uma vida de uma construção dentro que às vezes só você e Deus sabe, mas está acontecendo. E é essa transformação que vai apresentar o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo não está na conclusão dos atos religiosos, mas o testemunho de Cristo está por meio de quem eu sou e por meio do que eu estou fazendo e demonstrando Cristo. É justamente essas coisas que precisam mudar dentro do meu coração. Olha que interessante que está escrito em Salmos 51, 16, 18. Vamos lá em Salmos. Salmos 51. Versículo 16 e 18. Olha o que Davi está dizendo aqui. João Batista vem fazer algo que já estava escrito em Salmos. Salmo 51, 18 diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em ofertas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. Sabe o que o salmista está dizendo aqui, ó? Se fosse isso que você quer, eu já teria feito. Mas ele estava dizendo isso num tempo em que se fazia isso a todo tempo. Davi já estava visualizando aquilo que viria, aquilo que aconteceria. Quando você começa a estudar acerca da vida de Davi, você percebe por que Deus fala que ele era um homem segundo o seu coração. Porque ele era alguém que estava ligado na promessa, ele visualizava o que estava acontecendo no reino do Espírito, não somente naquilo que era visível para ele. Sacrifícios tu não se alegra, então para que eu vou fazer isso? Mas ele sabia o que alegrava o coração de Deus, o que construía dentro do coração de Deus um lugar de intimidade. Ele fala no versículo 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. E o que é um coração contrito e um coração quebrantado? É um coração que não tem vergonha de se arrepender.
É alguém que não se sujeita a viver uma vida segundo o que pensa, mas se sujeita a que a sua mentalidade seja transformada pela palavra. Ele vivia em um tempo em que os sacrifícios eram oferecidos e as pessoas iam para casa. Já ofereci, já paguei, agora eu vou para casa, vou viver minha semana. Já fui no culto domingo, estava um frio de 6 graus. Está pago. Sabe aquele negócio da academia? Está pago. Tem uns crentes que vai para o culto domingo à noite e bate a selfie. Está pago, aleluia. Está pago nada, irmão. A nossa devoção tem que ser diária. Nós mudamos os ritos que se faziam com animais e começamos a colocar em movimentações. E é justamente aqui o salmista ele deixa claro a mesma coisa que João Batista fala. Um coração contrito e quebrantado é que move o coração de Deus. É uma pessoa que se decidiu a ser transformada e mudada na sua forma de pensar, na sua forma de se mover, na sua forma de falar. Porque é nessa transição que Deus vai mudar a tua cabeça, o teu pensamento. Ninguém passa de um lugar para o outro. Você imagina se não houvesse a transição por meio de João Batista? Tinha que haver a transição porque ela havia sido profetizada. A gente quer sair de um lugar e quer entrar em outro sem passar pelo processo de Deus. Jesus nasce, ele se revela aos 30 anos, ele teve 30 anos quieto, escondido, por quê? Porque ele estava no processo. E era Jesus. Jesus aos 12 anos dá aquele perdido nos pais. E fica lá na sinagoga dando um pau nos conhecedores da lei. Os caras ficam tão bravos que eles perguntam: de onde que vem esse moço aí? Quem deu autoridade para ele ficar falando com a gente? Moleque. Quem é você? E ele se esconde e só aparece depois. Porque havia um ciclo, um tempo que precisava se cumprir. Querido, Deus não age por meio da momentaneidade. Os tempos de Deus são exatos. Ah, Deus falou para mim que ia fazer isso na minha vida, já passou 20 anos, não fez. É porque não chegou o tempo. Você está 20 anos blasfemando, reclamando, murmurando, porque não aconteceu, em vez de se preparar para o acontecimento daquilo que foi dito. Ah, porque ninguém me vê, ninguém me reconhece, ninguém me ama, ninguém me quer, eu faço tudo e não sou aceito. Desenho do Lip Hard, né? Ô vida, ô céu, ô azar. Ninguém me vê. Se a nossa mentalidade é de murmuração, nós não conseguimos passar a transição. Na transição, Deus nos prepara para a conclusão da sua palavra. Ah, mas faz 20 anos, é porque era preciso passar 20 anos. Ah, faz 30, era necessário os 30. Ah, faz 50, fica tranquilo, Deus vai te usar com 90 se Ele quiser, Ele vai te dar saúde para isso, mas pare de murmurar pelo caminho. Pare de reclamar, comece a olhar para a palavra e para a promessa que foi liberada. E é justamente quando você entra nesse ambiente, Deus começa a gerar dentro de você um coração contrito, um coração quebrantado. E sabe o que é doido disso tudo? Que um coração que não tem problema em se arrepender, Deus não nega bem algum. Sabe aquele negócio para você entender? Vou te falar. Tua esposa prepara aquela comida que só ela sabe fazer, do jeitinho que ela sabe fazer, que quando você come ela pode pedir o mundo que você entrega. Mesmo se compra igual Casas Bahia, para pagar em boletos a perder de vista. Você vai lá e compra. Por quê? Porque ela preparou o ambiente, irmão. Ela fez, ela preparou. Você chegou em casa cansada, aquela janta linda na mesa. A esposa fez escova no cabelo, está toda cheirosa. Aleluia. Avivamento, irmão. E depois daquilo tudo, ela canta, ela chega, conversa, sopra no teu ouvido. E você vai para a cama, para aquele momento maravilhoso com a tua esposa. Ah, nesse dia ela pode pedir para você o que quiser que você dá. Você entrega. Você faz qualquer sacrifício. Isso é um coração quebrantado e contrito.
Quando nós temos um coração quebrantado e contrito, nós chegamos para o Senhor, e o Senhor sabe que tudo que vamos pedir está de acordo com a vontade dEle. Ele não nos nega bem algum. Essa mulher que eu cito não é a mulher que não tem sabedoria, mas é a mulher sábia. Aquela que a Bíblia fala, de uma mulher sábia que edifica a sua casa. É dessa forma que nós precisamos chegar até o Senhor. Nós precisamos preparar um lugar para que Ele habite dentro de nós. Deus precisa se sentir em casa, queridos. Deus precisa olhar para nós e ver em nós uma habitação que está o esperando para a conclusão da sua obra. O problema é que nós passamos e gastamos tempo reclamando. O pastor não me vê, o meu líder não me vê, o meu patrão não me vê. Estou aqui nessa empresa 20 anos ralando, aquele miserável não me promove. Você vai ficar mais 10 ralando enquanto você estiver reclamando, irmão. Começa a orar pela tua empresa, pelo teu patrão, vê se Deus não te promove. Quem te promove é o Senhor, não é o homem. A Bíblia diz que Deus tem na mão dele o coração de reis, quanto mais do teu patrão. Sirva-o como se estivesse fazendo ao Senhor. É impossível que Deus não faça diferença na tua vida. A gente vai para o Senhor orar e falar: Senhor, tá bom, ó, o Senhor falou que era 5 anos, estou 5 anos lá e nada, vai dar 10. Porque você passou 5 anos reclamando, blasfemando e não amou aquele lugar. Você está lá só pelo pagamento, mas você não se comprometeu com aquilo que você precisava fazer lá. Entenda que Deus não te estabelece num lugar para você ser o cara mais rico do lugar. Deus não te estabelece numa empresa para você ser o cara que manda em tudo. Deus te estabelece lá, porque Ele precisa que você faça o nome dEle conhecido. Deus te coloca em lugares não é para você aparecer, é para que você seja testemunho de Cristo. Agora, se eu só blasfemo e não vou chegar a lugar nenhum, se a motivação do meu coração não estiver alinhado com aquilo que Deus disse, eu vou gastar muito tempo para a conclusão. E sabe o que vai acontecer? Num trajeto de 40 semanas eu vou passar 40 anos. E por quê? Porque eu decidi blasfemar e não decidi adorar. Aprenda a adorar em ambientes hostis, porque você vai ser um adorador em ambientes maravilhosos. E isso vai ser essência dentro de você. Não é o ambiente que determina a minha adoração, é o adorador que habita em mim que determina o ambiente. É isso que eu preciso entender. Se eu preciso de um ambiente bonito, com luz escura, com facho de luz, com toque do piano bonitinho no fundo, para eu adorar, então eu não tenho um adorador dentro de mim. Tem um almático que precisa de uma nota melódica para tocar a minha alma, para que eu chore. Mas se existe o adorador dentro de mim, todo ambiente é ambiente para adoração. Porque a adoração vai muito além de canções. A adoração é uma vida que se entrega, é um coração contrito e quebrantado, que não deixa nada, mas ama ao Senhor por inteiro. Essa construção que o Pai propõe, Ele quer que nós tenhamos um coração contrito e quebrantado. Essa transição começou em João e todos nós passamos por essa transição. Quando nós viemos para Cristo, nós precisamos deixar os nossos costumes, as nossas mazelas, os nossos desejos, as nossas vontades. Nós entramos em uma transição, em um trabalhar de Deus, para que nós sejamos transformados segundo a sua vontade. E não tem como nós passarmos essa transição sem gerar arrependimento. Não existe como. Primeiro Ele vai gerar o que dentro de nós? Um arrependimento. Mateus 11:12 fala assim, ó: desde os dias de João Batista até agora. Pastor, mas essa palavra foi escrita lá atrás. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que todo dia a palavra se renova. Então esse agora é agora. A palavra do Senhor é eterna, ela não está presa a tempo. Então não importa se foi escrito naquele tempo ou hoje, ela é para agora. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Sabe o que esse texto está dizendo? Sobre uma guerra interior. Sobre uma luta que travamos com nós mesmos. Sobre o esforço que geramos para abrir mão das nossas vontades e desejos para que Cristo seja glorificado e manifestado a partir de nós. João Batista falava: arrependei-vos. Arrependimento é o quê? Mudança de mente. Para mudar a mente precisa se colocar num caminho de entrega. E para se entregar não é fácil.
Alguém chegar para você e falar assim: ô Joaquim, vai lá em casa hoje que eu vou matar você. Ah não, beleza, que hora que eu chego lá? Como que vai ser? Vai ser com tiro ou com facada? Vai ser rápido ou doloroso? Não, irmão, você vai fugir do Joaquim. Agora fala, o Joaquim vai lá em casa para nós jantar, comer uma picanha. Você chega até adiantado para participar de todo o processo. Nós não queremos sofredores, mas nós queremos manifestar Cristo. Não tem como. Não existe uma cruz sem dor, irmão. Não tem como. Não existe um reino habitando a partir de nós sem que primeiro seja gerado dentro de nós uma luta constante, uma guerra. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Não é você empurrar Jesus goela abaixo nas pessoas, é você empurrar Jesus goela abaixo em você. Porque não adianta eu tentar convencer as pessoas de um evangelho que nem eu fui convencido ainda. Você tem que sujeitar a Cristo, mas eu não me sujeitei. Não, me sujeitei sim, não se sujeitou. Porque ainda você vive a tua vida para você. Essa transição, ela vai servir para nos deixar e nos tornar parecidos com Cristo. Ela vai nos levar a uma vida de um arrependimento genuíno, de uma transformação de mentalidade. Por quê? Porque são os passos de Cristo que vão conduzir os nossos próximos passos. Não se perca na transição, foque no propósito. João se perde na transição porque ele desfoca do propósito. Qual era o propósito de João? Preparar o caminho. E quando o caminho chega até ele precisa sair de cena. Se você se perde na trajetória, você não conclui o propósito. Você olha para Cristo, para a movimentação de Jesus, desde o dia em que ele foi batizado até o dia que ele foi, desde o dia que ele foi apresentado no templo até o dia que ele foi batizado, ele concluiu tudo no tempo exato e certo. Abra a Bíblia comigo em Mateus. Não, primeiro abre em Lucas, para me fazer a sequência correta aqui. Lucas 2. Lucas 2, 21. De igual modo, a completar-se o tempo da purificação deles de acordo com o quê? Com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Jesus ele se apresenta como um homem comum, porque ele vem como um homem comum. E a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, ele não descumpriu nenhuma. Desde o seu nascimento ele entra no cumprimento da lei, por quê? Porque ele precisava ser exato no tempo de Deus. E sabe por que ele precisava ser exato? Para que ninguém trouxesse dúvida sobre o Filho de Deus que tinha sido levantado, anunciado e tinha sido revelado para aquele tempo. Porque, queridos, naquele tempo muitos Jesus se levantaram. Muitos ditos filhos de Deus apareceram, muitos charlatões apareceram dizendo que eram o Cristo. E o que determina que Jesus foi o Cristo? O cumprimento de toda a palavra escrita acerca dele. Ah, eu sou filho de Jesus, eu sou filho de Deus, então não preciso de ser circuncidado, porque isso é da lei, agora é graça. Ah, eu sou filho do pastor Isaías, então não preciso orar, porque ele vai orar por mim, tudo vai acontecer. Não, o processo precisa ser vivido por todos. Você vai ver o processo de Cristo, ele nos ensina uma vida processual porque ele se sujeitou a todo o processo. Abra comigo lá em Mateus 3,13.
Em Lucas 2, 21 e 22, ele cumpre aquilo que a lei ordenava. Mas como houve uma transformação, uma mudança de tempo, Jesus também vem e cumpre aquilo que o tempo determinado exigia. Aquilo que estava sendo anunciado por João. Ele não vai até o templo sacrificar, mas ele vai até João para ser batizado. Porque aquilo simbolizava uma transição, uma vida de arrependimento. Mateus 3. Versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que desde o seu nascimento até a sua ascensão novamente ao Senhor, ele se sujeitou a todo o processo e cumpriu todo o processo. Ele não quebrou o processo. Ele vai até João e fala que assim seja feito, para que seja cumprida toda a justiça, para que tudo aquilo que está escrito se cumpra, para que lá na frente ninguém diga que não foi feito. Jesus tinha pecado, precisava do batismo de arrependimento? Sim ou não? Não havia pecado nele. E por que ele permite ser batizado? Porque ele estava dizendo aos homens: só tem uma forma de chegar até o Pai agora, mediante o arrependimento. Ele não estava se arrependendo de um pecado que ele não tinha, mas ele estava sinalizando que um tempo novo chegou. Assim que Jesus se batiza, ele vai para o deserto, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E após o período do deserto, ele retorna. A primeira coisa que ele fala era aquilo que João falava no princípio da sua pregação. A primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo: vocês precisam ter uma mudança de mente para poder entender a legislação do reino que chegou. Sabe o que Jesus estava dizendo para os judeus naquele momento? Vocês precisam desconstruir uma lei que vocês construíram dentro de vocês, para que vocês compreendam o rei do reino que está vindo. Vocês precisam abrir mão dessa mentalidade passada, para que seja construída uma mentalidade correta acerca daquilo que vai ser feito a partir de agora. O judeu esperava que Jesus viria e já restauraria todas as coisas, ia vencer todas as guerras, restauraria a glória de Jerusalém, tudo ia acabar ali. Não, tem um processo. Às vezes a gente pensa, já pensou assim: por que tem tanto processo? Ou só eu pensei assim? Deus não é soberano, sim ou não? Deus não podia estalar o dedo e a coisa acontecer? Podia. E por que ele não faz? Essa é a pergunta: por que ele não faz? Porque na sua soberania ele escolheu ser processual. Você lê desde Gênesis até o final das Escrituras, ele é um Deus processual. E por que ele é processual? Porque os processos nos ensinam, traz maturidade dentro de nós. Querido, não aborte os processos do teu filho. Existem pais hoje que estão chorando porque os filhos cresceram, mas a mentalidade deles ainda é de 10 anos. Sabe por quê? Porque em algum momento você não deixou os processos serem concluídos. Não proteja quando não precisa ser protegido, mas proteja quando precisa ser protegido. Ele só vai aprender a andar de bicicleta caindo e ralando o joelho. Aprenda a dizer não na hora do não e aprenda a dizer sim na hora do sim. A geração que tem mais dificuldade com não é essa geração que nós vivemos. Se falou sim, você tem tudo. Falou não, você arruma uma encrenca. Não vai. Por quê? Porque não vai. Mas por quê? Porque não vai. Mas tem um porquê. O porquê é que a cinta vai cantar se você não ficar quieto. Sempre tem que ter um porquê. E porque é uma geração que não se sujeita. É uma geração que não se sujeita ao que as coisas, ela precisa ter sempre porquê. Ela não aprendeu a ouvir não por quê? Porque a nossa geração, a minha geração, falhou na educação dos filhos. Porque a geração anterior a mim começou a ser demasiadamente solta. E por isso nós temos filhos com problemas hoje.
Irmão, o não sempre vai fazer parte da educação correta. E o sim sempre vai fazer parte do processo no momento correto. Essa transição ela é necessária, esse tratamento de Deus é necessário para quê? Para que o Cristo seja revelado em nós. Cristo vem, traz essa clareza, Ele faz o seu processo, Ele se revela ao mundo, Ele cumpre o seu chamamento. E sabe o que é mais lindo? Que no final, ali de tudo, Ele vai para a oração e Ele começa a orar e fala: Deus, eu concluí a Tua obra, eu fiz tudo que Você me mandou eu vim fazer. Agora está chegando o meu momento, o meu tempo da conclusão exata do meu chamamento, do meu propósito. Qual era a conclusão exata do chamamento, do propósito de Cristo? Era morrer na cruz. E o lindo dessa oração de João 17, é João 17, né? O lindo da oração de João 17 é que ele fala: eu concluí tudo aquilo que você me deu. Já pensou eu e você poder chegar perante Deus e falar: Deus, eu concluí. Uau! Não pode, é só Jesus. Não, nós podemos, querido. É só ter um coração alinhado a Ele. Já parou para pensar ao chegar nos últimos dias da tua vida? Velhinho, 95 anos de idade. Com o pé já lá entregue para Jesus. Pé na cova. Aí você para e olha assim para tudo e fala: Jesus, meu Senhor, eu concluí tudo o que me propostes. Eu concluí toda a obra, então acho que não tem mais nada para fazer aqui, me leva. Você já parou para pensar? Será que no final da nossa vida a gente vai poder falar isso para o Senhor? Ou nós vamos parar e ficar como Salomão, choramingando e falando: vaidade, pura vaidade, nada mais que vaidade. Eu podia ter feito assim, eu fiz assim, eu podia ter feito assado, eu fiz assado. Eu não deveria ter feito dessa forma, mas eu fiz, e agora? Agora eu estou lamentando tudo que eu deixei de fazer, porque eu decidi fazer segundo a minha vontade e não a tua. Querido, a resposta que você dá para Deus hoje determina o teu resultado de amanhã. Se você acerta a tua movimentação no Senhor hoje, vai determinar quem é o homem que está sendo construído para amanhã. O teu sim para o Senhor hoje, o teu coração contrito e quebrantado para Deus hoje, vai determinar os teus dias felizes na velhice. Eu quero acabar os meus dias, irmãos. Sabe como? Tomando chimarrão bem gostoso. Na beira do fogão. Com os meus netos puxando a minha barba. E eu olhando para o meu Senhor, eu falo: Senhor, eu concluí a tua obra. Eu não quero nada mais do que a minha medida, mas eu quero ser fiel na medida que Ele me propôs. É isso que nós precisamos, é com esse espírito de devoção e temor que nós precisamos nos mover. É no final dos nossos dias, é olhar para trás e ver como caminhamos o trajeto e o caminho. Se nós concluímos sim o chamamento, se nós estamos tristes porque não concluímos. Sansão foi um homem chamado para ser juiz, separado desde o ventre da mãe. Deus separa e dá toda a receita: ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não pode beber, ele não pode chegar perto de defunto, não pode fazer nada disso. Porque eu tenho um propósito para a vida dele, ele vai livrar o povo de Israel. Ele vai guardar o povo de Israel nesse tempo, ele veio para guardar. Ele é profetizado, ele é revelado a forma de como ele deveria ser feito. Quando você lê sobre João Batista, você lembra muito de Sansão. Mas há uma grande diferença entre esses dois homens. Sansão se apodera daquilo que recebeu e não se submete à obediência do processo. Ele vive por 20 anos, mas ele morre com remorso no coração. Sansão morre pedindo ao Senhor força para que ele pudesse matar mais filisteus à sua morte do que na sua vida. Ele não morre grato porque concluiu o seu chamamento, mas ele morre com remorso no seu coração ainda porque tinha deixado de fazer aquilo que foi chamado para fazer. O nazireu não podia beber, ele se embebedava. O nazireu não podia chegar perto de um cadáver, ele mata um leão e depois na volta ele pega o favo de mel de dentro do leão e come e dá para os seus pais comerem. E sabe por que ele faz tudo isso? Porque quando ele quebra o primeiro princípio no processo, ele permanece sendo quem ele era.
E ele pensa que devido àquilo ele vai continuar fazendo do jeito dele e sempre vai dar certo. Vai dar certo até o momento que você perde a visão, irmão. Porque no momento que você perder a visão, você torna-se escravo daquilo que você construiu. E por que você torna-se escravo? Porque você construiu aquele ambiente para você habitar. Se você se apega no dom, em algum momento você vai sofrer. Não se mova pelo dom, tenha o caráter de Cristo no teu coração. Existia um dom que descansava sobre ele, e quando o Espírito se apoderava dele, ele fazia coisas terríveis. Todos tinham medo dele. Mas na sequência ele quebrou um monte de processos. Ele se envolveu com quem ele não deveria se envolver. Mas ele foi chamado pelo Senhor. Existia uma palavra de Deus sobre a vida dele, ele foi profetizado. Mas ele não se sujeitou ao processo. Se você dá um carro para uma pessoa desabilitada, mesmo que ela saiba dirigir, ela está quebrando um princípio. O que eu aprendo com Sansão, queridos, é não somente se mover pelo dom, mas eu preciso desenvolver o caráter. Dom é dado, o caráter é desenvolvido. Ninguém recebe o caráter numa oração, o caráter é a construção do tempo. Vem cá, Rogério, eu vou orar por você agora. O caráter de Cristo vai descer sobre você. Receba! Não. O caráter é processo. O dom é uma dádiva, mas o caráter é processual. Você vê que o caráter faz parte de toda a caminhada do processo. Se você não se sujeita à palavra e ao conselho daqueles que receberam a palavra a teu respeito, você vai quebrar os processos. Falando ainda de Sansão, você percebe que os seus pais chamam a atenção dele acerca das coisas. Fala, Sansão, não é assim. Você foi chamado para isso, você não pode fazer assim. Sabe aquele negócio de você ficar flertando com o inimigo? Flertando com o pecado? Flertando com as coisas que você não deve fazer? Sansão, você foi separado, você não pode beber vinho. Ele se embebeda. E quando ele acorda, ele permanece com a mesma força. Então ele fala, não, então não tem problema. Sansão, você não pode se envolver com mulheres estrangeiras porque você vai se prostituir. Ele se deitava com prostitutas. Mas ele continuava se movendo no poder. Sabe aquele texto que diz em Mateus que naquele dia muitos chegarão perante o Senhor, vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz um monte de coisa, em teu nome eu fui o cara. Em teu nome, quando eu preguei, tinha mais de 1 milhão de pessoas que ouviram, e dali saiu mais de 200 mil almas ganhas para o teu reino. O terrível é que esse que essa pessoa diz em teu nome, vai olhar para ele e falar bem assim, eu não te conheço. E por quê? Porque a pessoa achou que pelo fato de ela estar se movendo no dom que recebeu, ela estava gerando nela o caráter de Cristo. Queridos, o que vai tocar o coração de Deus e trazer revelação clara da movimentação para esses dias é um caráter moldado pelo Espírito Santo. Não são coisas vistas, mas são coisas construídas dentro e que serão reveladas no tempo devido. Tenha o dom, mas se o teu dom te tira do Senhor, não o use, porque ele vai corromper o teu caráter. Sujeite todo o dom que você recebeu de Deus ao caráter, para que o Espírito Santo construa o caráter dele em você, e você conclua os teus dias, e possa olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu concluí os meus dias e cumpri todo o propósito. Não se perca no sucesso, irmão. Não se perca no resultado. Conclua a corrida. A corrida só termina na chegada. Não desista porque alguém chegou antes, é porque era para você chegar depois. Nós precisamos entender o tipo de gente que está sendo gerada nesse tempo, e esse tipo de gente vai trazer uma nova realidade. E essa nova realidade só vai se manifestar a partir dela ser uma verdade dentro de nós. Eu acredito que Deus está levantando e separando pessoas e uma igreja nesse tempo, para essa transição, para esse tempo do Cristo vier sobre as nuvens e revelar todas as coisas. Nós somos a geração, eu acredito, nós somos a geração que está preparando esse ambiente, esse lugar. Eu não sei você, mas eu anseio e desejo em ver o grande dia do meu Senhor nas nuvens.
Eu quero estar vivo, irmão, nesse dia. Eu vou trabalhar muito para que esse dia ocorra em vida ainda. Eu te convido a trabalhar muito para que isso aconteça nos nossos dias. Para que nós e os nossos filhos possamos ver isso. Nós conversávamos esses dias com um amigo meu e ele falava, cara, vai ser muito legal assim, no grande dia do Senhor a gente ser ressuscitado e ver Jesus nas ruas. Eu falei, cara, eu não quero ser ressuscitado. Por quê? Porque eu quero estar vivo, irmão. Eu não penso em morrer e descansar, eu quero trabalhar para Ele vir em vida ainda. E se nós entendemos para que fomos chamados e nos permitir ser transformados nesse tipo de gente para esse tempo, abrindo mão até daquilo que é permitido para a glorificação do nome do Senhor, nós vamos conseguir trazer à existência as coisas que o Senhor disse a nosso respeito. Eu quero encerrar com o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo diz aqui, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Essa palavra diz muito a uma igreja que entendeu o tempo que está se movendo. Querido, desconstrua na tua cabeça que você precisa lutar para não pecar. O não pecar precisa ser uma prática da nossa vida nesses dias. Não é se preocupar, se eu pequei ou se eu não pequei. A prática do não pecar precisa ser algo que está dentro de nós, faz parte do nosso caráter. Nós precisamos elevar o nível nesses dias, nós precisamos abrir mão das coisas lícitas para glorificar o nome do Senhor. Não é preocupar se eu pequei hoje ou não pequei, a nossa preocupação hoje é se nós estamos prontos para abrir mão também daquilo que é permitido, em detrimento de fazer o nome de Cristo conhecido. Pastor, mas isso aqui não é pecado. Eu sei que não. Mas vai fazer teu irmão pecar? Eu acho que vai, então não faça teu irmão pecar. Ah, mas isso aqui eu entendi no Senhor que eu posso fazer. Não é porque você pode fazer que você pode se expor a fazer. Ah, eu sou livre, eu posso todas as coisas. Quem disse para você que você é livre e que pode todas as coisas? A Bíblia diz que você é livre nele, não fora dele. E se eu sou livre nele, eu faço tudo para a glorificação do nome dele. Então não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. A minha liberdade pertence a ele. E tudo aquilo que faço dentro da liberdade que ele me deu, precisa glorificar o nome dele. E se ele diz que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, ele está dizendo, mesmo sendo permitido, pode fazer mal, então não coma. É justamente essa igreja que eu creio que o Senhor está preparando para esses dias. Não é uma igreja que está preocupada em quantos pecados cometeu no dia, mas é uma igreja que abre mão até daquilo que é permitido para o testemunho de Cristo ser manifestado no meio do povo. Não é mais tempo de nós lutar pela nossa justiça própria, irmão. É tempo de nós sermos testemunhas de um Cristo que está vindo. Ele morreu como um cordeiro, mas está vindo como um leão. E ele virá para julgar e colocar debaixo dos seus pés todas as coisas. Agora a pergunta é, você quer fazer parte do povo que vai estar com ele, ou você quer fazer parte do povo que vai ser julgado por ele? Essa é a pergunta. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, de eu entender essa transição, me sujeitar e gerar dentro de mim um coração que adora ao Senhor, para que eu seja transformado pelo Senhor dessa obra. Se coloque de pé. Eu creio que nesse tempo Deus está transformando pessoas para se tornarem habilitadas para o seu reino. E quando Ele vier, esse povo estará pronto para desenvolver aquilo em que foram desenvolvidos por Ele. Esse povo é um povo que se arrependeu, não vive pecando, tem um coração tratável e manso. Tem como principal meta de vida fazer o seu rei conhecido. São testemunhas por meio de vida e ações que apresentam um novo reino que está vindo.
Deus nos chamou para sinalizar aquilo que está vindo. O reino não está, o reino está vindo. O reino não é aqui agora, ele está sendo sinalizado pela igreja para que ele venha. Não tem como existir um reino presente sem um rei governando. Então nós somos cidadãos dos céus que estão sinalizando um reino que virá. Agora nós precisamos conhecer a legislação desse reino para poder sinalizá-lo da forma correta. Não dá para mostrar o que pensamos, nós precisamos mostrar o que ele disse que faria e quem ele verdadeiramente é. O reino está vindo e o Senhor desse reino está vindo para que ele seja totalmente manifesto. E eu posso fazer parte disso se eu nesse tempo preparar e alinhar o meu coração para isso. Feche os teus olhos. Eu diminua. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, eu oro nessa noite para que em nós seja gerado um coração contrito e quebrantado. Eu oro nessa noite, Pai, para que nós tenhamos um coração disponível a Ti. Eu oro para que nós venhamos sujeitar a nossa mente e o nosso coração a Você, Jesus. Eu oro para que em nós haja desejo de arrependimento. Eu oro para que em nós haja o desejo de voltar. Eu oro para que em nós haja o desejo de uma transformação de mente. Eu oro para que a nossa mente seja adequada ao que Tu tens para esse tempo. Eu oro para que possamos ser resposta dos céus esses dias. Eu não oro para que sejamos, Senhor querido, promovidos ou exibidos, mas eu oro para que sejamos, Pai, colocados em um lugar de arrependimento para que o Teu nome seja promovido nesses dias. Para que as pessoas olhem para nós e não nos vejam, mas vejam Você, Jesus. Para que elas vejam as Tuas obras através de nós. Para que nós venhamos entender que a obra é Tua, que Tu és o Senhor da obra e quem precisa ser conhecido e visto é o Senhor e não nós, Pai. Eu oro para que a nossa mente, Senhor, se sujeite ao senhorio de Cristo. Eu oro para que nós não venhamos nos perder nesse tempo de transição. Eu oro para que nós venhamos entender o tempo de cada um, a movimentação de cada um. Eu oro para que nós venhamos entender a porção que o Senhor deu a cada um. E ninguém queira se mover além do seu tempo, mas se submeta ao teu tempo e faça segundo o que o Senhor disse a respeito de cada um. Eu oro para que tenha clareza, Senhor. Eu oro para que possamos ver claramente, Senhor. Eu oro para que seja gerado em nós um coração agradecido e não um coração de murmuração. Eu oro para que o Senhor trabalhe em nós e gere em nós um homem forte que suporta a dor, porque sabe que ela está nos preparando para um reino que está vindo, está nos preparando para algo maravilhoso, Senhor. Eu oro para que nós sejamos conduzidos por uma vida circunstancial, mas nós sejamos conduzidos por um Deus que está além e acima de todas as coisas, um Deus eterno, um Deus que vê a eternidade e através do Cristo quer nos apresentar essa eternidade e quer nos dizer que nós não podemos viver pelas momentaneidades da vida, mas precisamos ter uma visão eterna daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor ainda fará. Coloque em nós, Pai, o mesmo Espírito que havia em Cristo, Senhor, para que possamos nos sujeitar ao tempo, ao processo e não venhamos nos perder no sucesso da caminhada, mas que até o nosso sucesso possa, em primeiro lugar, fazer com que o Teu nome seja glorificado, que o sucesso não tire ninguém do propósito, porque nós sabemos que o Senhor faz com que os Teus filhos sejam bem-sucedidos naquilo que fazem, porque quando são bem-sucedidos, glorifica o Teu nome, Senhor. Nós oramos para que, Senhor, o sucesso não corrompa o coração dos homens. Nós oramos para que eles não se percam nessas coisas, mas que eles compreendam que o Senhor os colocou, os plantou naquele lugar, naquele momento, para que o Senhor se fizesse conhecido, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda-nos em Ti, esconde-nos em Ti, para que não venhamos nos perder no processo, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, nessa noite, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai.
Eu oro para que todos nós possamos ir para as nossas casas essa noite. E possamos, Senhor querido, ser confrontados por essa palavra. Que essa palavra traga vida em nosso coração. E que nós não venhamos viver de culto em culto, mas que a nossa vida seja um culto ao Senhor, de segunda a segunda, Senhor. Que amanhã possamos fazer o Teu nome conhecido, que aonde estamos inseridos possamos ser testemunhas do Senhor. Dá-nos uma semana poderosa, abençoada. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas e das nossas ações. E faz em nós tudo o que precisa ser feito para que o Teu nome seja glorificado em tudo, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia.